Meu Deus, eu simplesmente não nasci para aprender idiomas. Você já ouviu alguém falando isso? Ou talvez você mesmo já tenha dito isso alguma vez? Você tenta estudar por alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Talvez você tenha tentado estudar por anos. Mas aí os obstáculos surgem, a vida acontece. Quando chega o momento de realmente falar ou realmente escrever naquela língua, você trava. E aí qual é a conclusão natural? Eu não sirvo para isso. Mas e se eu te dissesse que na maioria das vezes o problema não é a memória, nem o método, nem a inteligência? É a mentalidade? Eu sei que essa palavra ficou muito batida, ela foi explorada, usada e abusada. Mas fica comigo que eu vou te mostrar o que de fato é a mentalidade e como ela influencia no seu processo de aprendizagem. Seja bem-vindo a mais um episódio de Fluent Roots with Larissa Maia. Eu sou a Larissa e hoje eu quero falar sobre como a mentalidade influencia diretamente no seu aprendizado de línguas e não é mais um clichê de desenvolvimento pessoal. A mentalidade é o conjunto de crenças, valores e padrões de pensamento que nós usamos para interpretar o mundo à nossa volta. É basicamente a lente que a gente usa para enxergar as coisas. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, mas terem mentalidades completamente diferentes, e isso vai influenciar diretamente nos resultados dessas pessoas. Por exemplo, imagine dois alunos que esquecem uma palavra durante uma conversa em inglês. O primeiro vai pensar: meu Deus, eu sou muito ruim nisso, eu não consigo lembrar nada, eu sou incompetente. Ele vai atribuir, inclusive, uma carga super negativa a esse erro, inclusive fazendo uma conexão do erro com o seu valor pessoal. A segunda pessoa vai enxergar nesse erro uma oportunidade de crescimento. Ela vai achar uma forma, por exemplo, de se explicar usando outras palavras e se fazer entender mesmo tendo esquecido um dos termos. Vai ver nisso uma oportunidade de perguntar para alguém que ela conhece qual seria o melhor termo para usar naquela situação. E, em última análise, vai entender essa situação como uma situação interessante, que não mostra que ele é incompetente, mas sim que ele simplesmente precisa usar essa palavra, esse termo, mais vezes para criar uma conexão maior com aquilo e lembrar no longo prazo. Note que o acontecimento foi exatamente o mesmo, mas a interpretação do que aconteceu faz muita diferença na tomada da próxima ação. Existe um conceito muito usado na psicologia chamado de mentalidade fixa. A mentalidade fixa pressupõe que você nasce com determinados dons ou talentos. Ela pressupõe que inteligência, talento ou facilidade são características praticamente imutáveis. Pessoas com essa mentalidade são aquelas que vão dizer: eu não nasci para isso, mas eu não tenho o dom. Ah, mas para você, fulaninho que está falando essa língua, é fácil, porque você nasceu com esse talento. E o maior problema desse tipo de mentalidade é que ela está errada. Mas não só isso, é a mentalidade de quem desiste fácil. Toda oportunidade de se colocar à prova parece uma ameaça para essa pessoa. E se ela é colocada à prova em algum momento e comete um erro, isso se torna uma coisa gigantesca que pode inclusive ferir o seu valor pessoal. Se eu acredito que meu potencial é fixo, qualquer erro que eu cometa se torna uma nova prova da minha incapacidade. Agora, existe também a situação oposta. Existe uma mentalidade chamada mentalidade de crescimento. A pessoa que tem esse tipo de mentalidade acredita que você pode sim desenvolver a sua inteligência e a sua habilidade em determinadas tarefas. Ela não acredita que qualquer pessoa aprende qualquer coisa muito rápido, mas ela acredita sim que paciência, estratégia, a prática e o tempo melhoram qualquer habilidade e podem te levar aonde você quer. Nesse caso da mentalidade de crescimento, o erro deixa de ser sobre quem você é, passa a ser apenas uma informação extremamente útil para as nossas próximas tomadas de decisão no processo de aprendizagem. Por exemplo, se eu erro uma pronúncia, eu posso treinar mais. Se eu esqueço um vocabulário, eu posso tentar incorporar isso com mais frequência na minha fala diária. Se eu leio uma palavra e simplesmente não lembro o que ela significa,
também eu posso criar flashcards, posso criar um efeito teste, posso buscar formas de colocar isso na minha rotina para que essa memória seja ativada com mais facilidade. E assim a dificuldade deixa de ser uma sentença sobre quem você é e vira mais um diagnóstico do que você precisa fazer a seguir. Existe ainda uma terceira mentalidade, é a chamada mentalidade orientada a soluções. As pessoas com esse tipo de mentalidade não gastam muito tempo pensando no que elas erraram, por que elas erraram. Elas pensam em como realmente solucionar aquilo. Qual é a melhor estratégia aplicável no caso concreto para a rotina delas que vai fazer a maior diferença. Essas pessoas geralmente são as que se dão muito melhor em termos de velocidade. Elas aplicam muito rápido as estratégias que os professores passam para elas ou mesmo a estratégia que elas viram em algum lugar, em algum curso. Elas vão testar para ver o que funciona e o que funciona mais rápido é o que vai ser aplicado para elas. Elas estão 100% orientadas a olhar para o resultado final e não a pensar se aquele erro que elas cometeram, qual é o erro, por que cometeram esse erro nesse momento. O foco delas está lá no final. Mas Larissa, como é que eu desenvolvo uma nova mentalidade? A boa notícia é que, como tudo, a nossa mentalidade também pode ser treinada. O que a gente acredita é o que a gente torna real na nossa vida. Também existe a possibilidade de você ser uma pessoa que tenha um tipo de mentalidade para cada área da vida. Na verdade, na maioria das vezes é assim. Você tem alguma mentalidade fixa sobre um assunto, por exemplo, esportes. Você pode ser a pessoa que fala: meu Deus, eu não sirvo para esportes. Eu não consigo praticar esse esporte. Eu sou muito ruim correndo atrás de uma bola. Eu sou muito ruim nadando. Eu não consigo correr. Enfim, você pode realmente acreditar que aquilo não é para você, embora, mais uma vez, habilidades sejam completamente construídas e trabalhadas ao longo do tempo. E de repente você, essa mesma pessoa que diz que não foi feita para esportes, tem uma mentalidade de crescimento para outra área da sua vida. Por exemplo, para o seu emprego. De repente você olha para a sua profissão e pensa: não, com certeza dá para ir mais longe. Com certeza esse cargo que eu tenho agora não é o cargo final. Como que eu posso fazer para ser promovido mais rápido? O que eu tenho que fazer para ser considerado melhor? Que curso novo que eu posso fazer para melhorar meu currículo? E existe, claro, a pessoa orientada a soluções. De repente, você é uma pessoa com mentalidade de crescimento em uma área, fixa em outra e de solução em outra. E tudo bem, isso é super normal. O que é o nosso foco aqui? Pensar em como te tornar uma pessoa com mentalidade de crescimento com relação a idiomas. E essa mudança pode acontecer de 3 maneiras. Primeira, questione as suas crenças. Toda vez que você pensar: eu não fui feito para aprender idiomas, eu não consigo, esse idioma é muito difícil, se questione se isso é um fato ou se isso é uma interpretação. Onde você ouviu isso? De quem? Aqui entra inclusive um parênteses muito pertinente. Não escute conselhos de pessoas que não conquistaram o que você deseja conquistar. Então, se você está aqui querendo aprender um idioma, não é para escutar o conselho do coleguinha que não sabe idioma nenhum. Não é para escutar o conselho da pessoa que desistiu. Se inspire, se baseie nas experiências de pessoas com mais sucesso do que você. Isso também vale para todas as áreas e aqui eu estou bem chamando sua atenção para essa questão das línguas. A pessoa que não conquistou nada vai tentar te colocar para baixo. Ela vai querer que você acredite que você não é capaz, porque ela está na mentalidade fixa de que ela não é capaz. Ela pode ter desistido. Você que está me escutando não vai desistir. Combinado? Segunda coisa a ser feita: busque conhecimento. Toda vez que a gente não sabe como as coisas funcionam, elas são muito misteriosas na nossa cabeça e é muito fácil criar novas crenças limitantes a respeito daquilo. Por isso, aqui nesse canal, inclusive, eu gosto de destravar questões emocionais. Eu gosto de desmistificar questões relativas ao aprendizado de línguas. Porque existe mito demais em torno do processo de aprendizagem e são esses mitos que fazem com que tanta gente vá desistindo ao longo do caminho. Então, se você passa a saber, por exemplo,
que você precisa de uma repetição espaçada, que existe um número mínimo de revisões que você precisa fazer quando aprende uma palavra, uma expressão nova, que você realmente precisa aplicar efeito teste, porque isso tem uma consequência direta no seu aprendizado. Se você sabe que existem 4 pilares da fluência e não que é tudo misturado, e sabe que para cada pilar você precisa de uma atividade diferente de prática, o seu processo se torna muito mais leve, porque se torna mais fácil identificar onde você está errando, em que momento você está errando, e qual parte do seu aprendizado está um pouco deficiente ou simplesmente está lento. É importante também, para entender o seu próprio processo, entender qual é o seu objetivo final e entender tudo o que precisa para chegar até lá. Como eu disse, estudar uma língua não é fácil. Não é uma atividade que você vai olhar um pouquinho a matéria e ela vai, por osmose, entrar na sua cabeça. Você não vai aprender dormindo. Eu sinto muito. Eu sei que esse é um outro mito, né? Se eu ler 200 palavras antes de dormir e fechar o olho e dormir, no outro dia eu sei, eu vou lembrar. Não vai, não funciona assim. Mas a gente está aqui justamente para quebrar esses mitos e para entender qual é o processo de aprendizado, para que você, aí na sua casa, consiga identificar em que momento do processo você está e o que você precisa colocar em prática hoje para começar a caminhar para o resultado que você quer. Terceiro passo para mudar a sua mentalidade: pratique a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de aceitação e adaptação do momento em que você está para chegar a outro lugar. Errar não significa que você está fracassando. Significa que tem algo no meio desse processo que não está bem ajustado. Todo aprendizado, o de línguas inclusive, passa pelo processo de tentativa, ajuste e repetição. É nesse processo, nesse ciclo, que o aprendizado de línguas se fortalece dentro de você. Finalmente, quando a gente pensa em aprender uma língua, geralmente a gente pensa muito em que método vamos usar, quem é o professor que eu vou contratar, quando que eu consigo viajar para esse país X para praticar a minha língua com nativos, né? Mas existem algumas coisas muito necessárias anteriores a isso. Uma delas é a mentalidade. Se você começa o seu estudo numa mentalidade fixa, acreditando que aquilo não é para você, você vai acabar criando condições que reforcem essa tua crença. Porque você não vai querer se expor a erro. Se você for exposto, mesmo sem querer, e você errar, você vai entrar num ciclo de: olha ali, tá vendo? Eu realmente não fui feito para isso. E isso torna essa desistência muito mais fácil dentro de você. Torna esse processo muito custoso, muito dolorido. Há pessoas que parecem ter extrema facilidade de aprendizado. Geralmente não é facilidade, é apenas uma mentalidade mais orientada ao crescimento e à solução do que orientada a, por exemplo, colocar o próprio valor em xeque cada vez que um erro acontece, cada vez que você esquece uma informação. Nós somos humanos, nós vamos esquecer, nós vamos errar. E eu tô aqui para te dizer e para continuar te lembrando que o erro faz parte do processo. Então, aceite-o, abrace-o e analise essa informação que esse erro está te trazendo. O que você precisa ajustar no seu processo? Como fazer isso? Tudo isso é treinável. O aprendizado de línguas é uma habilidade. A língua, quando falada, é uma nova habilidade que você desenvolve, assim como um esporte, uma dança. A gente precisa ter paciência com esse processo e entender que vai haver muita repetição no caminho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me conta aqui nos comentários se você identificou qual é a sua mentalidade, principalmente dentro da área do aprendizado de línguas. E se você está na mentalidade fixa, pense sobre essas coisas que eu te falei, analise o processo, busque entender mais sobre como o aprendizado acontece, como o cérebro se desenvolve, como ele estabiliza informação. Pesquise mais sobre memória. Tem muitos livros muito interessantes, inclusive, sobre todo esse tema. Eu vou deixar algumas sugestões na descrição desse vídeo e eu espero que isso possa te ajudar a te levar para uma mentalidade de crescimento bem orientada a soluções o mais rápido possível.
A gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau!